Boa noite, pessoal. Cordiais saudações. Tema da aula de hoje: Em Memória do Holocausto, estudo com base no caso Elvanger. Então, nós vamos estudar um habeas corpus julgado pelo STF em 2003, o habeas corpus 82.424, e que ficou conhecido aí como caso Elvanger. Elvanger é o nome do paciente desse habeas corpus. Elvanger, não sei dizer se ele está vivo ainda, mas trata-se de um escritor e editor de obras antissemitas. E a prática dele como escritor e como editor, segundo decidido pelo STF, foi eminentemente voltada a divulgar obras antissemitas contra os judeus, colocando, vamos dizer assim, a responsabilidade de acontecimentos trágicos da história nas mãos dos judeus. O título da obra escrita por Zygmunt Elvanger é nesse sentido de que a Alemanha que teria sido vítima dos judeus. Então foi um autor e um escritor que se dedicou a enaltecer, vamos dizer assim, ódio contra os judeus. E ele foi... O Ministério Público buscou a condenação dele por crime de racismo. Então, o crime de racismo está previsto na Lei 7.716 de 89, artigo 20. Vocês vão receber no grupo de WhatsApp esses slides. Tem lá a lei, enfim, tem lá esse habeas corpus. Em primeiro grau de jurisdição, esse autor e editor foi absolvido. Em segundo grau, ele foi condenado. E daí ele impetrou um habeas corpus no STJ, não teve sucesso, e impetrou um habeas corpus no STF, que é a base da aula de hoje. E é um julgamento considerado histórico, não foi uma decisão unânime, houve ministros que defenderam a liberdade de expressão, nesse caso, que seria só um senhor com ideias antagônicas à maioria, mas que não sendo motivo para condená-lo por crime de racismo, que, de acordo com a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 42, seria imprescritível. Diferente da injúria racial, do artigo 130, parágrafo 3º, se eu não me engano, do Código Penal. Esse sim seria um crime que não fugiria à regra da prescritibilidade, como se estuda no direito penal. O Estado tem um prazo para buscar a condenação de alguém, para aplicar a sanção penal a alguém. E no crime de racismo, no artigo 20 da Lei 7.716 de 89, não haveria essa prescritibilidade. Haveria na injúria racial, é quando se ofende a honra subjetiva de alguém, de um indivíduo específico, utilizando de elementos de raça, de credo, de procedência nacional, coisas nesse sentido. Elvanger foi condenado por racismo, porque ele, vamos dizer assim, ele ofendia a dignidade de todo um povo, daí o crime de racismo. E Elvanger foi ao STF defendendo que houve a prescrição da pretensão punitiva, argumentando que não se poderia utilizar o artigo 20 da Lei 7.716, ou pelo menos não poderia se usar o artigo 5º, 42 da Constituição Federal, que fala de imprescritibilidade do crime de racismo, porque os judeus, afinal de contas, não seriam uma raça. Os judeus não seriam uma raça. Então,
não poderia ser aplicada essa imprescritibilidade do artigo 5º, inciso 42. O STF, em um julgamento acirrado, há uma reportagem a respeito, grandes julgados do STF, coisa assim, a gente encontra no YouTube, muito bacana de assistir. Houve até um acirrar de ânimos entre alguns ministros, mas o STF, por fim, defendeu que, de fato, não existem raças, não existe raça branca, não existe raça negra, não existe raça amarela. Existe uma raça só, a raça humana. O racismo persiste como fenômeno social, e, inclusive, a questão do genoma humano testifica que só existe uma raça, a raça humana. As diferenças de cor, de formato dos olhos, de jeito do cabelo, são diferenças que não significam raças distintas. Legal. E, nesse sentido, um povo específico pode sofrer discriminação, nesse caso os judeus, assim como a islamofobia, assim como a negrofobia. Em outras partes do mundo, a discriminação contra os cristãos, tem uma expressão específica, pode ser considerada discriminação. Então nós vamos conversar sobre isso hoje. Aqui é só uma passagem breve, eu tenho 15 minutos nesse momento, mas depois na live a gente tem mais tempo para conversar mais. Então nós vamos falar sobre o artigo 20 da Lei 7.716 de 89, que diz o seguinte: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Preclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, a discriminação racial pode ter por base preconceito relacionados à cor, à etnia, à religião, à procedência nacional, enfim. Sendo certo que a discriminação racial persiste como fenômeno social, porque do ponto de vista biológico não existem raças, só existe uma raça, a raça humana. Inclusive a tradição judaico-cristã é reputada importante nesse sentido. No Gênesis, a ideia de que a raça humana nasceu de uma família só, né? Essencialmente somos todos irmãos. Legal. E eu comecei o conteúdo dos slides com um texto, provavelmente do relator para o caso Maurício Correia, que diz o seguinte: no Estado de Direito democrático devem ser intransigentemente respeitados os princípios que garantem a prevalência dos direitos humanos. Jamais podem se apagar da memória dos povos que se pretendem justos os atos repulsivos do passado que permitiram e incentivaram o ódio entre iguais por motivos raciais de torpeza inominável. E lendo aqui eu me lembrei de um professor, José Francisco Daniel, um professor meu do mestrado. Num dos seus artigos ele diz o seguinte: nós não podemos fazer nada contra quem foi degradado na Segunda Guerra Mundial ou no regime ditatorial brasileiro recente, mas nós podemos ou temos o compromisso histórico de não permitir que semelhantes acontecimentos ocorram de novo, algo nesse sentido. E esse texto fala o seguinte: não se pode nunca esquecer o Holocausto, esse acontecimento, esse genocídio em escala industrial, querendo dizer o seguinte, com um aparelho burocrático, enfim, como foi usado, com câmaras de gás, com toda uma burocracia por trás, para que se levasse aí esse genocídio, considerado único pelos modos empregados, e que levou perto aí de 6 milhões de judeus à morte. Beleza. Depois nós conversamos aí sobre o habeas corpus, né?
8.2424, chamado caso Elvanger. Então, escrever, editar, divulgar e comercializar livros fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica constitui crime de racismo sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade. Então, o STF entendeu que Elvanger praticou crime de racismo previsto no artigo 20 da Lei 7.716 de 89, que nós já vimos. Pode ter por base cor, pode ter por base religião, procedência nacional, enfim, não necessariamente somente a cor. O ministro Moreira Alves entendeu que a discriminação racial tem a ver tão somente com a discriminação relacionada à cor, no caso do Brasil, a discriminação contra os negros, mas não foi essa a interpretação que prevaleceu. O ministro Carlos Aires Brito falou o seguinte: puxa vida, trata-se de um senhor idoso já, com ideias meio maluquinhas, e puxa vida, a liberdade de expressão abarca esse tipo de fenômeno. Então ele entendeu, enfim, que não seria o caso da condenação por crime de racismo, vamos dizer assim, mas essas duas interpretações não prevaleceram, prevaleceu a condenação. E depois nós conversamos mais sobre racismo, né? Tem vários detalhes sobre racismo que depois, na live, eu conseguiria falar com mais vagar. Eu estou aqui de olho no cronômetro. E é isso. Aí depois tem uma atividade breve, tá? Nada muito extenso lá no AVA, um poema que foi utilizado pelo ministro Maurício Corrêa. Eu queria que vocês comentassem aí esse poema e o tema da aula. E muito obrigado, pessoal. Valeu. É um tema instigante, muito, muito interessante. Eu gostaria que vocês participassem, tanto no AVA como depois na live. A gente pode combinar aí às 21 horas para conversar aí ao vivo. E a atividade no AVA vocês têm até a semana que vem para fazer. Não é nada correndo, não. Muito obrigado. Continuem cuidando-se com relação à Covid-19. Um abração para todo mundo. Valeu!